também, né? Mudança social e participação política, orientado pela Ana Paula e pela Úrsula. Legal. Nossa, as duas são show. Eu estudei a revisão do plano diretor na época, acho que tem um pouco a ver com o que eu acabo fazendo no Feira, mas a natureza da associação é um pouco diferente, assim, né? O associativismo que eu estudei era mais ligado à participação política direta do Estado, e a gente é relativamente independente, né, do Estado, embora dependa muito de políticas estruturantes. Contextualizando um pouquinho, quando eu conversei com a Luísa, a gente marcou às 10 e eu não tinha comentado com outras pessoas. Ontem, ontem à noite, a gente teve reunião geral e o Gustavo, que está aqui com a gente, expressou que gostaria de participar mais de uma série de rodadas relacionadas com muitos fazeres do Feira Livre. Eu estou entre o grupo inicial do Feira e o Gustavo é o último associado que passou a fazer parte. Então, acho que a primeira chamada... esse é o Lu. Acho que a primeira chamada dessa natureza de que ele está participando, Gustavo, fica à vontade para me complementar, para parar quando for o caso. Eu tenho essa tendência a falar descendo a ladeira, mas é mais para vocês saberem também porque que na última hora eu comentei com a Luísa que queria participar. Do básico, tá? Pra gente isso, pessoal. Para a gente dar um salto até a plataforma. O Feira Livre é uma instituição que começa a ser formulada em meados de 2017, abre o CNPJ ali para julho de 2017, abre as portas em dezembro do mesmo ano, né? Finzinho de 2017. Então, agora em dezembro, a gente completa 3 anos de portas abertas. A gente está sediado no centro de São Paulo, nosso formato é muito semelhante ao do Instituto Chão, que fica na Vila Madalena, que foi o pioneiro nesse formato, né? Criou essa história de mostrar o valor do produtor e mostrar as contas abertas e solicitar uma contribuição. Isso dentro da sociedade civil é um formato inovador, né? Não desconheço algum outro grupo que tenha feito algo semelhante, que tenha trabalhado tão forte com a comercialização. Depois da gente, o Instituto Baru, que fica no Butantã, também foi aberto com o mesmo formato, e tem pelo menos mais 3 projetos que estão agora em fase inicial. Um na Lapa, que chama Espaço EIWA, um na Zona Sul, que chama Instituto Acácia, e um em São José dos Campos, que chama Instituto Baó, que se baseiam nesse formato, mas que pode ser que ganhem outra característica depois. A gente está acompanhando junto com eles. Eu estou falando muito do formato, porque a plataforma depende muito do formato, lá na frente, né? Então, a gente passa 2 anos absolutamente independente, de forma financeiramente independente, né? O Feira Livre foi aberto com R$134 mil de aporte dos associados. Na soma de aportes, cada pessoa aportou valores diferentes. Esses valores estão sendo devolvidos gradativamente, foram interrompidos a devolução agora na pandemia por causa vamos dizer, da inconstância que a gente tem pela frente. E a gente fez uma campanha de crowdfunding, captou R$46 mil e alguns quebrados na época. Então, a gente está falando aí de menos de R$200 mil para absolutamente tudo, né? Reforma da loja, capital de giro, compra de infraestrutura e garantia dos primeiros salários. E essa estrutura precária foi gradativamente sendo aprimorada, mas algumas deliberações a gente fez daquilo que a gente não queria fazer, ou seja, coisas que a gente não tinha braço ou não ia fazer bem. A primeira coisa que a gente deixou de fazer é um atendimento específico a restaurantes, que é um dado específico para quem trabalha com alimentos orgânicos, né? Então, o serviço para restaurante demanda um tipo de atenção que a gente não podia, não vamos fazer. Segunda coisa eram entregas. A gente não ia fazer, entregar na casa das pessoas, porque isso também demandava uma atenção específica na época, e a gente decidiu não fazer. E eu me lembro que havia, acho que algumas outras coisas, compra em quantidade, porque o nosso espaço é pequeno, enfim, a gente chegou a fazer deliberações do que não faríamos. Aí veio a pandemia, né, quase 3 anos depois da abertura, 2 anos e meio, para mudar muitas dessas deliberações, né. Eu cheguei a falar em algum momento
em resposta a um associado não, um frequentador, que a gente nunca faria delivery. Como chegou a pandemia, boa parte do nosso público, não sei o quanto que vocês têm uma noção assim em relação ao público que consome alimentos sem agrotóxicos, né? Mas a gente tem cada vez mais evidências de que as pessoas chegam nesse caminho quando elas passam por um processo de adaptação a algum tipo de dieta. O que isso quer dizer, né? Se você é ou tem algum membro da família que é celíaco, diabético, que tem algum tipo de alergia, que tem algum tipo de restrição alimentar, em geral a família inteira acaba se adaptando, porque acaba sendo mais fácil, né, para o convívio e também mais acolhedor em vários aspectos. E aí eu costumo chamar de a porta aberta para as drogas maiores, né? Porque, basicamente, quando você começa a pesquisar um pouco a alimentação, você começa a enveredar por pesquisar a origem dos alimentos, e aí você acaba chegando em alimentos orgânicos. Isso não sou eu só quem está afirmando, quem disse pela primeira vez foi uma pesquisa do Instituto Kairos, se eu me lembro bem, ela é de 2012, depois ela foi atualizada por uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor, que são os dois principais institutos para produzir informação e insumos acerca desse mercado. E aí, a partir dessa primeira, vamos dizer, dessa primeira necessidade, fica bem evidente identificar alguns dos nossos públicos, e alguns dos mais importantes são públicos de pessoas idosas, né? Então, um dos dados que a gente tem em relação à pandemia, quando a gente chegou naquele marco das 100 mil mortes, é que mais de 70% da população que morreu tinha mais de 60 anos. Então, a ideia de grupo de risco, embora esteja relativamente banalizada, ela é muito concreta, né? Então, a gente precisava necessariamente atender ou criar formas de atender essas pessoas. É nesse marco que a gente começa a improvisar o que seria o delivery do Feira Livre, né? Ele começa a partir de uma série de improvisos. Então, eu estou falando de coisas assim bem básicas, né? Que é basicamente a gente recebendo os pedidos ou por telefone ou então com as primeiras plataformas mais improvisadas e entregando por nós mesmos. Isso quer dizer 3 ou 4 bicicletas lá no feira e a gente tentando equilibrar as enormes caixas de entregas, porque entrega de supermercado não costuma ser pequena, né? De bicicleta. O Gustavo entregou, eu entreguei durante um tempo. Ao final da primeira semana, a gente já verificou que chegamos num limite bem, bem rápido, assim. Então, a gente começou a testar entregas de carro com amigos, né, parceiros que estavam lá próximo. E lá pela segunda semana, ou terceira, eu acho que já na segunda semana a gente a gente firmou uma parceria com um parceiro que tem uma Kombi e a gente começou a entregar de Kombi. Então, isso para falar da parte da logística final da entrega. E aí, no meio desse caminho, a gente tem a maneira de expor os produtos, né? Todos os nossos sistemas são internos, nada tinha nenhuma tradução para o que seria um e-commerce, e o nosso sistema interno era muito limitado. Então, na primeira para a segunda semana, eu tive uma licença ali de 2 semanas, porque eu estava com alguma coisa que pode ser zika ou chikungunya, não sei até hoje exatamente o que é, porque eu não fui para o hospital, e ali eu comecei a desenhar junto com um amigo que já trabalhava com e-commerce, a possibilidade de uma plataforma mais parruda, que desse conta não só do Feira Livre, mas desse conta também dos outros institutos, porque a gente tinha essa compreensão de que todo mundo que estava comercializando alimentos estava passando pelo mesmo tipo de demanda. Então, essa é uma questão comum, né? Os institutos se estruturaram muito um a partir do outro, então é de se esperar que em algum momento a gente comece a pensar demandas coletivas, ou seja, questões que passam por todos os grupos, desde compras coletivas até sistemas comuns ou lá na frente, talvez, políticas públicas relacionadas com isso, né? E, por causa disso, desse primeiro desenho, quando eu voltei para a operação, já havia uma certa, vamos dizer assim, já estava esboçada uma possibilidade de plataforma
que precisava ser construída junto com os outros institutos e que precisava ser verificada em termos de valores, como que a gente conseguiria aportes para isso, né? Isso porque o Feira Livre sempre opera com até o formato jurídico, né? Uma associação sem fins lucrativos, então absolutamente tudo que entra para além da divisão de salários, infraestruturas e custos, a gente tem que necessariamente reinvestir no Feira. Isso quer dizer que a gente não tem sobra e divisão de lucros, então, basicamente, a gente praticamente não tem margem de investimento. Aí, um pouco tempo depois disso, a gente ficou sabendo do adiamento de um edital da prefeitura, um setor da prefeitura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é uma agência independente, uma agência privada que presta serviço para a prefeitura, que chama ADESAMPA. A ADESAMPA tinha produzido um edital que se chamava Inovação Rápida para Covid. E nesse edital havia a possibilidade de contemplar 10 iniciativas com um valor de R$100 mil. Eles solicitavam uma série de informações, mas o coração do que eles solicitavam era informação de mercado, ou seja, você conhece o mercado em que você atua, você sabe o que você pode entregar a partir dessa verba e tudo mais, e era exatamente o que a gente tinha desenhado antes no processo de formulação de uma plataforma, né? Então, a gente ficou sabendo do edital no dia 13, no dia 18 era o prazo final, a gente se inscreveu e passou em quarto lugar, foram acho que umas 70 iniciativas, e por conta disso, a gente começou a desenvolver a plataforma de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, em termos de princípios, muito mais conectada com o que seria ideal, porque normalmente a maior parte das coisas que a gente faz é em termos de improviso, por causa da quantidade de verba que a gente tem. O que é em termos ideais, o que a gente apresentou para a ADESAMPA? Ao invés de produzir uma plataforma para nós, a gente vai produzir um piloto para o Instituto Feira Livre, o que quer dizer que a gente vai traduzir o que é a experiência de compra do Feira para comercialização, o que a gente pode chamar grosseiramente de e-commerce, mas que de uma forma assim mais, como é que eu vou dizer, de uma forma um pouco mais precisa, não existe um e-commerce que mostre o valor do produtor e que solicita uma contribuição, não existe um e-commerce feito para uma associação da sociedade civil. Então, a gente está falando aí de um e-commerce muito específico, né? A gente costuma dizer que é a tradução mesmo do Feira. Começando por esse piloto, o que a gente tem como horizonte? A primeira coisa que a gente vai colocar no ar, que vai tornar disponível, usando módulos de um software livre, né, que é uma plataforma que se chama Odoo, é um publicador internacional, dos mais parrudos, que já tem tradução fiscal para o Brasil. A gente vai produzir três setores com o Odoo, né, de gestão. O primeiro setor é o ERP, que é um módulo de estoque e gestão interna de produtos. Segundo setor é a emissão de nota fiscal, ou seja, o PDV, o módulo que é operado no caixa para as pessoas poderem comercializar. E o terceiro setor era o projeto inicial, que era o e-commerce, ou seja, quando a gente apresentou para a ADESAMPA era só o e-commerce, mas depois estudando melhor, a gente foi verificando que era possível colocar os três juntos. E o que eles têm, que eu considero de mais inovador, como possibilidade até para os institutos mais para além deles, é que, uma vez desenvolvidos, eles vão ser disponibilizados no GitHub como software livre que foi desenvolvido para esse fim. O que isso quer dizer, né? Vamos dizer que vocês queiram abrir um novo instituto em algum lugar, um novo lugar de comercialização nesse formato, mostrando o preço do produtor e agregando a contribuição. Essa parte, pelo menos, já vai estar pronta. O que quer dizer que sistema de gestão de estoque, emissão de nota e venda online, que talvez seja uma coisa mínima necessária para todo mundo que vai vender agora pós-pandemia, já vai estar disponível, e aí você vai poder instalar aonde você estiver, pode fazer customizações mínimas, mas basicamente esse gargalo vai ser retirado. Então isso vai estar disponível gratuitamente, tanto em nível mais local, quanto, se alguém quiser, para desenvolver uma política pública mais para frente com relação a isso. Então, a gente está querendo olhar para os gargalos que a gente teve e tirar esses gargalos à frente, né? No histórico do e-commerce que a gente fez até agora, nós já usamos 3 plataformas diferentes.
A primeira foi o Google Forms, depois o Jotforms, e agora a gente está usando o Kite, que é uma lojinha que você paga R$ 20 por mês, um aplicativo. Todos eles são bem limitados, bem insuficientes para o volume de vendas que o Feira Livre tem, mas a ideia é que o próximo passo não seja só mudar a camada de e-commerce que a gente vai mostrar, porque basicamente o que a gente está fazendo é isso, né? Produzir um skin de e-commerce com aquilo que a gente tem disponível desconectado do nosso estoque. A próxima virada de chave é uma virada de sistema de gestão como um todo. Então, basicamente, a gente vai trocar o nosso sistema de gestão atual, que é bem precário, por esse que está sendo desenvolvido, que já vai ter uma interface de desenvolvimento do que é a comercialização online, mas que vai estar conectada diretamente com o nosso estoque. Então, a gente vai definir regras ali do que vai estar disponível online, o que não vai, de acordo com a quantidade de estoque. De uma forma muito sucinta, é isso que vai ser apresentado como MVP, né? Minimal Viable Project. Eu nunca lembro direito essa sigla de fora, mas basicamente isso é o que vai ser apresentado para a Desampa como MVP. Agora, o que a gente ambiciona, que com o tempo outros institutos possam utilizar também. Ao poder utilizar, a gente vai cada vez mais atender áreas maiores na cidade de São Paulo, e atrelado a essa plataforma, haver uma camada densa, complexa de informação. O que isso quer dizer? A maior parte dos e-commerces não explicita qual é o tipo de produção que tá posto ali. E isso é central para a gente. Ou seja, que diferença existe naqueles produtos que você consome nos institutos. E aí, a primeira camada são produtos orgânicos, certificados, mas abaixo disso a gente está falando de agricultura familiar, produção produção de assentamentos do MST, produção quilombola, em alguns casos, produção de reservas extrativistas indígenas. Existe uma miríade de formas de produção que estão presentes ali nos mais de 250 CNPJs com que a gente se relaciona comercialmente, e a gente precisa traduzir isso melhor, porque senão o público final vê pouca diferença entre o abacate que chega ali e o abacate que ele encontra nas redes de supermercado. E tem uma diferença semântica, uma diferença de ciclo virtuoso que fica para trás, uma diferença de circulação do capital, né? Quando você compra no supermercado, basicamente, se der lucro, você vai estar distribuindo lucro com acionistas e vai estar mandando lucro para as sedes originais dos supermercados, e as redes, a maior parte delas são de fora do Brasil. Se você está comprando o abacate tradicional, ele provavelmente vai ter matado todo o meio ambiente próximo para que só nasçam abacates, e nasçam abacates cada vez maiores e com cada vez maior volume. O que a gente quer é que fique claro que o dinheiro que você aporta no Feira Livre circula de uma forma a distribuir renda entre as pessoas que estão ali, não vai para nenhum outro lugar, ou seja, ajuda que o próprio Feira continue crescendo. Você sabe quanto que o produtor está recebendo, ou seja, não tem uma opacidade em relação a isso, né? E a relação dos supermercados com o produtor em geral é a mais nociva, com pagamentos de 90 dias, repassando todas as perdas de logística para o produtor, isso entre muitos outros problemas, desde a desproporção, né? Então, o supermercado normalmente se relaciona com o produtor falando assim, eu compro tudo, mas me vê com 30% ou 40% de desconto, com o máximo de desconto que você puder. Então, a gente não faz isso, a gente não barganha com os produtores, e a gente mostra quanto que é o valor que o produtor recebe. A ideia é que seja realmente isso, um tubo de ensaio de transparência, mostrar que isso é possível de ser feito, e traduzir isso para o online não é simples, né? Não é uma tarefa que acontece de uma hora para outra, porque não existe nenhum modelo disso na internet. Então, boa parte do quebrar a cabeça para ver como é que funciona é produzir termos de uso, mostrar para as pessoas qual é o sentido dessa forma de comercializar, e enfim, é nesse estágio que a gente está agora. Eu não tenho telas ainda para mostrar para vocês, porque os módulos estão sendo produzidos em bloquinhos, né? Então, basicamente, a gente primeiro escolheu um template, agora está customizando esse template,
e aí depois a gente vai agregar módulo fiscal, módulo de estoque, tudo mais, isso está em processo. Mas conceitualmente se trata, assim, de forma muito resumida isso, e é óbvio, falei demais, então qualquer dúvida e pergunta será muito bem-vinda. Muito incrível, né? E muito necessário, porque não sei quantas pessoas estão envolvidas aí na associação hoje, né? Mas todo esse trabalho por trás, né, que existe, de alguma forma precisa se tornar cada vez mais visível, né, para quem vai lá consumir. Então, acho que esse trabalho aí que vocês estão fazendo agora de estruturar nessa plataforma pode ajudar muito aí a reduzir esses custos, né, de todo esse pensamento e toda essa articulação que existe por trás e até viabilizar outros projetos semelhantes, né? Então, muito, muito bacana. E quantas pessoas hoje são associadas aí? Essa é uma pergunta sempre difícil. Você lembra de cabeça, Gustavo? Acho que é 14 ou 15, né? No total. Na lousa tá 13, mas deve ser 14. Deve ser 14. Aí, né? É 14, né? Porque tem 2 associados fundadores que continuam como associados, mas que não estão na operação. Tem algumas situações, quando você fala de associados ali trabalhando, eu acho que são 14, mas entre associados em geral a gente tem 16 no total. E disso dos projetos estruturantes e consegue evidenciar, como eu comentei, né, existem instituições que trabalham em essência com isso. Então, se você pegar o Instituto de Defesa do Consumidor, Instituto Kairos, o Instituto Socioambiental, eles produzem muita informação acerca da base produtiva, Imaflora, IDESAN, mas boa parte dessas instituições não tem uma maneira de traduzir isso para o consumidor final. Então, a gente está falando aí, na verdade, de muita informação que ajuda a estruturar políticas, ajuda a estruturar pessoas que estão querendo entrar nesse mercado, mas que não entram no debate público de uma maneira mais ampla, né? Então, a gente precisa pautar cada vez mais o debate público para que moralmente seja cada vez menos interessante para qualquer pessoa que queira investir em mercados tradicionais, né, no formato tradicional. E isso é uma construção bem de formiguinha mesmo, demora bastante para acontecer, e a passos que a gente consiga dar com as nossas próprias pernas, né? Por isso que quando alguma coisa como esse aporte da prefeitura chega, a gente tem até que acolchoar isso dentro do Feira, de uma forma que a gente consiga, de fato, executar essa verba e destinar tudo isso para algo que seja comum, né? Porque o que seria mais... o que seria a regra do uso desses tipos de verba no mercado privado enfim, entregar o que é solicitado pela prefeitura e se apropriar do resto para, enfim, divisão entre sócios ou qualquer dinâmica mais relacionada com o capitalismo mais tradicional. E a gente está querendo criar formas para que isso seja reutilizável por outras pessoas, né? Então, esse é um princípio norteador mesmo, desde o início. Fabrício, muito interessante essa forma, essa ideia de, na verdade, socializar a plataforma, né? Depois vocês estão fazendo parte aí de um piloto, criando aí essa plataforma que vai ser utilizada por outros, né, no futuro. Eu vejo um grande desafio aí, que é o desafio da comunicação com o público, né? Como é que você traz o público médio, né? Porque você disse, bom, tem as pessoas que eventualmente tiveram algum problema de saúde, a família vem junto e tal, mas acho que tem um outro perfil, né, que é o público em geral. Como é que existe uma estratégia de comunicação, de como trazer o público médio para o consumo desses produtos, desse novo modelo, que na verdade não é só o produto, né? É passar a fazer parte de um novo modelo de consumo. A gente tem que seccionar os desafios dessa pergunta. Então, tem algumas tarefas que têm a ver com políticas estruturantes. O que isso quer dizer? Eu tenho total formação, abertura e necessidade de produtos sem agrotóxicos, mas aconteceu da minha família ser de Arnelino Matarazzo.
muito provavelmente não vai acontecer. Isso porque a gente não só tem desertos alimentares, mas porque toda essa estrutura ainda está muito ligada a lugares onde você tem mais renda acumulada. Não necessariamente os lugares mais ricos de São Paulo, mas com mais renda acumulada. Aconteceu a mesma situação, mas eu nasci, a minha família é da Vila Nova Conceição. Bom, a renda acumulada está lá, mas naquele bairro não existe um repertório social e cultural que fez com que investidores passassem para esse lugar, né? Testassem como que é a comercialização nesse lugar. Para deixar assim bem evidente, né? Por exemplo, um bairro que tem todas as características, mas que ainda não tem nenhuma instituição como essa, é a Vila Mariana. Vila Mariana, em São Paulo, poderia tranquilamente ter um novo instituto. Então, o que eu estou querendo dizer é, parte dessa definição, desse desafio de atingir a novos públicos, passa por conseguir ofertar esses produtos. Com isso, eu quero dizer que tem que estar uma distância caminhável das pessoas, tem que estar uma possibilidade ali de que as pessoas vão até o lugar e comprem. Lógico que agora a gente está falando cada vez mais de e-commerce, de delivery, mas a gente ainda está falando aí de uma relação 15%, 85%, né? Mesmo lá no Feira Livre, mesmo depois de quase 5 meses de delivery, né? 85% ainda feito com a comercialização da loja física, com as pessoas vindo e tudo mais, mesmo com a restrição de circulação. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu acho que é importante em relação a definir como é que eu vou dizer, o acesso a novos públicos, passa pelo fato de que quando a gente vai no supermercado, ou mesmo numa feira livre, que basicamente compra do CEAGESP, a gente tem uma miríade de políticas públicas que são feitas para crédito, subsídio em termos de produção e comercialização de agrotóxicos para que aquilo possa acontecer. Isso é uma estrutura pública que é feita para que esses produtos sejam mais baratos. Se essa mesma estrutura pública for utilizada para alimentos sem agrotóxicos, o preço dos produtos orgânicos cai, mas assim, colossalmente. Isso porque, se você tem políticas públicas estruturantes para que aumente a produção de alimentos de forma convencional, basicamente o que acontece esses alimentos vão sendo cada vez mais comodificados, ou seja, o produtor tem como planejar a produção e saber exatamente quando ele vai colher na alta de valores e fazer com que esses produtos cheguem na gôndola do supermercado por meio desse tipo de dinâmica, que não aparece quando você compra na gôndola do supermercado. O que aparece é o preço final. Então, o que eu estou querendo dizer é, o principal gargalo hoje em relação à alimentação sem agrotóxicos é preço. E existem culturas que demandam, eu quero dizer, insumos, né, que demandam muito mais trabalho para produzir sem agrotóxicos e outros não. Outros demandam só políticas estruturantes. Então, enquanto essas políticas não apontarem para esse lugar, a gente vai estar limitado pelo preço médio do produto orgânico que chega para nós. Mesmo com a gente mostrando quanto que isso custa, ou seja, qual é o valor que o produtor está cobrando, uma boa faixa da população não vai poder consumir. Então, além do espaço físico próximo, acessível, é necessário que existam políticas estruturantes que façam com que exista mais oferta de produtos sem agrotóxicos, o que necessariamente faz com que o preço caia. Então, isso é o segundo aspecto. Da nossa parte, naquilo que a gente consegue atuar, o que a gente vem fazendo é principalmente mostrar que é possível. Com isso, eu quero dizer, para as pessoas que tenham algum tipo de sensibilização e que venham pela primeira vez, cada vez mais a gente vai vendo que a gente tem que ensinar a consumir. O que isso quer dizer? Quando você pega e entra no Instituto Feira Livre, o coração do Instituto Feira Livre é o hortifruti, ou seja, são os produtos frescos. E se você olhar na relação de proporção, né, a gente tem mais ou menos 40% dos produtos que são do volume financeiro do Feira Livre vem de hortifruti. O que isso quer dizer? O volume maior em toneladas, sem dúvida, é o de hortifruti, mas só 40% do faturamento vem de hortifruti.
Então, a gente está falando de baixo valor agregado nesse ponto em específico, mas é isso que faz com que as pessoas venham até o Instituto Feira Livre. Se a gente tivesse só produtos processados, seria um empório, e o empório tem bem menos circulação do que o que você encontra lá no Feira. Se você olha para qualquer supermercado, imagina na cabeça os supermercados que você frequenta, tenta visualizar qual que é a área do supermercado que é destinada para produtos frescos e qual que é a área destinada para produtos processados. Nunca vai passar de 15%, 20% da área do supermercado. E, normalmente, isso é um chamariz para que as pessoas venham comprar, né? Tanto que os supermercados também baseiam parte das campanhas exatamente nisso. Na terça-feira, produtos frescos, ou terça-feira com produtos mais baratos, enfim, esse tipo de campanha bem tradicional. Com isso, eu quero dizer que os supermercados já sabem disso. Sem produtos frescos, eles não conseguem atrair público. Mas a logística dos supermercados e a relação com os produtores faz com que as perdas sejam delirantes no supermercado. Ou seja, quando você compra produtos frescos, a gente está falando, os dados que eu tenho são bem antigos, tá? Eu não tenho dado atualizado, mas assim, quando o Grupo Casino comprou o Pão de Açúcar no Brasil, eles fizeram uma rodada enorme de melhoria de logística. E eles conseguiram reduzir para 40% a perda de hortifruti naquilo que é o FLV deles, né? Frutas, legumes e verduras. Então, a gente está falando, assim, de perdas que são absolutamente imorais, inaceitáveis em termos de impacto para o mundo, né? Eu não estou falando da relação comercial. A relação comercial, eles estão absolutamente liberados para comprar e perder o quanto for. Só que uma perda de 40% vale a pena desde que você atrai o público por meio disso e ganhe em outro lugar. Mesmo dentro do Feira Livre, a gente tem 40% do faturamento vindo de hortifruti e 60% vindo de produtos processados. O que isso quer dizer, né? A gente está falando de valor agregado desses produtos. Eu não estou, de jeito nenhum, incentivando que haja mais produtos processados, ao contrário, mas a gente precisa entender que o que realmente faz com que as pessoas comecem a consumir alimentos sem agrotóxicos são os produtos frescos. E a razão disso é bem básica e bem simples, né? Quando você pega um produto processado, você coloca todos os impostos nesse produto. ICMS, por exemplo, está em produtos processados e não está em produtos frescos. Então, a gente está falando de um dos principais impostos, né, normalmente 18% aqui em São Paulo, que passa para produtos processados e não passa para produtos frescos. Isso já é uma diferença essencial. Agora, vamos pensar no mercado específico de orgânicos. Então, dentro de alimentos frescos e alimentos processados, quando você tem um alimento fresco, você precisa só da certificação da sua produção, ou seja, produzir cenoura, certifiquei essa cenoura, eu consigo vender. Agora, eu faço um chutney de cenoura, eu preciso da certificação original da cenoura e da certificação da agroindústria que fez o chutney da cenoura. Então, a gente está falando de uma dupla certificação que acontece para que exista um produto processado. É óbvio que isso interfere no preço final também. Então, ensinar as pessoas é mostrar como a cadeia está conformada por uma série de constrangimentos que fazem com que o produto fresco seja muito mais barato e o produto processado seja muito mais caro. E no meio desse caminho tem os produtos a granel, que também tem menos custo em relação ao que são os produtos processados, porque o invase não é um custo, não é importante, não tem tanta relevância na composição do preço. Só que os produtos a granel precisam, para que eles sejam comercializados, a gente precisa criar uma cultura de compra a granel, o que é toda uma questão que precisa, enfim, que a gente precisa colocar muito mais energia e que agora regrediu bastante por causa da pandemia, né? Os parâmetros sanitários agora fazem com que cada vez mais gente não queira comprar produtos a granel, queira comprar produtos embalados, que tem uma série de impactos ambientais atrelados. Então, o nosso papel, Tânia, voltando para a sua pergunta, é quase ensinar a consumir. Eu sei que isso parece meio estranho, mas se você não ensina as pessoas a consumir a partir de parâmetros que estão relacionados com transparência, com economia local, com circuitos curtos, com por onde você começa a consumir de uma forma que caiba no seu bolso, muito provavelmente essas pessoas vão para o lugar onde estão todos os produtos disponíveis, porque também tem esse aspecto, né? Existe sazonalidade quando a gente está tratando de produtos orgânicos, e onde o custo provavelmente vai ser mais baixo, mas a partir de uma oferta
vastíssima de alimentos ultraprocessados, que sequer poderiam ser chamados de alimentos, né? Em alguns lugares chamam de produto alimentício. E aí, enfim, a série de outros problemas relacionados com as redes tradicionais de consumo. Mas se eu pudesse te responder assim de uma forma mais sucinta, é isso. A gente precisa ensinar a consumir de todas as formas, desde o espaço físico até as redes sociais. Boa parte das nossas perguntas lá no Feira que a gente recebe é como come. Ou seja, a pessoa vê pela primeira vez um produto não comodificado, né, um coração de bananeira, uma azedinha, uma hora Pronobis, são produtos que você não encontra no supermercado, e é óbvio que elas precisam saber como é que se come aquilo para poder comprar. Então, a gente recebe muito essa pergunta, como é que come? Se eles não pegam a Eli, que às vezes responde assim com a boca, a gente normalmente diz dos caminhos para você encontrar uma receita, para você fazer, para você processar esse alimento fresco, que é o que tem o maior valor nutricional, e fazer o melhor uso. Mas, assim, essa pergunta ela é muito norteadora para a gente, né? Como come, quer dizer, vamos ensinar as pessoas a utilizar os alimentos que são nativos, próximos, que estão disponíveis aqui para consumo na cadeia sem agrotóxicos. Muito legal. Acho que estamos bem alinhados aí, porque a gente andou fazendo essa pesquisa aí, acho que tem muita gente buscando, né, repensar esses hábitos, e aí a gente vê uma certa angústia de não conseguir entender todos os processos envolvidos, né? E por que o orgânico é tão caro? E por que é tão difícil consumir? Por que a gente não vê isso, né, mais disponível também? Então, parte desse processo inicial que a gente fez também foi tentar entender isso junto com algumas pessoas interessadas, e é isso, trazer essas informações, né, de uma forma mais leve e ao mesmo tempo organizada, e construindo junto aí com quem está atuando, né? Acho que é importante a gente organizar de alguma forma e facilitar esse caminho aí desse acesso às informações, porque tem muito material interessante, né? Muita material de base para estruturar essas políticas, mas também acho que a gente precisa trazer isso para o público geral para começar a formar essa visão, né? Então, acho que é isso, gente. Queria agradecer também bastante. Agradecer, Fabrício, Gustavo está aqui ainda, né? Estou aqui. Então, e convidá-los aí, porque o nosso site está sendo lançado e o conteúdo disponibilizado agora, mas para o futuro, para produzirmos conteúdo em conjunto, até para divulgar, né? Você disse como é que se consome determinados alimentos. Essa é uma das informações que pode encontrar, um tipo de conteúdo que pode postar no nosso site, né? Ensinando a consumir ou pensando em como consumir justamente conteúdo, né? Conteúdo dessa natureza. Agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vocês aí, pelo tempo, né? Foi muito interessante. Pô, que legal, gente. E se vocês precisarem de outras conversas, por favor, avisem. A gente tem como missão lá da associação ajudar a estruturar outras iniciativas que sejam complementares ao que a gente faz. Quando a gente fala do IDEC, do Kairos e do ISA, a gente está falando de gente que está trabalhando em outras frentes, mas com intuitos muito semelhantes. Então, basicamente, podem contar com a gente, e foi um prazer conversar. Prazer. Obrigada, vou pausar aqui. Não, só...